Pode falar. Não, Morgana, não sou. Queria muito. Queria muito ser a nova professora de redação do prédio Colatina e do ensino médio. Mas eu não sou. Eu também achei que iria acontecer. Só que eu tô com a carga horária fechadaça. Não tenho tempo nem para respirar mais. Aí eu pego o fundamental em Colatina, né? Só se eles fizessem uma revolução, porque a Bárbara tá lá na terça, eu tô lá na sexta. Então tinha que ter alguém, sabe? Eu tinha que dar aula na sexta, não tenho outro horário. Mas aí o outro professor, um professor de terça, um professor de. Entendeu o que ia acontecer? Aí porque aí ia ficar quem ia substituir o buraco da Bárbara de terça-feira, entendeu? Aí não tem como eu pegar. Ela vai embora. Ela vai para Irlanda, amor. Amor, vai para Irlanda ela. É isso. Então, aí eu não vou pegar. Talvez ano que vem. Talvez ano que vem eu pegue, mas nada certo. Mas eu também não sei quem vai substituir ela. Ah, eu acho que eu que substituí ela, inclusive, né, Enzo, em Guarapari, quando eu dei aula aí. Vamos lá, gente. Olha só. O tema dessa semana vai ser esse aqui, ó. Vou mostrar ele no, na apostila para vocês, que é esse aqui. Página 112 e, coincidentemente, tema de redação 12, os desafios do combate ao trabalho escravo no Brasil, galera. A gente vai falar hoje de... Essa aqui. A gente vai falar hoje... Ah, não, deixa eu parar de apresentar aqui. Já sei. Isso aqui. Pronto. A gente vai falar dos desafios ao combate escravo. No Brasil, a gente vai falar de escravidão moderna ou escravidão contemporânea, também tem esse sinônimo, tá? Então, é esse tema aqui. E o slide é esse aqui, depois eu passo para vocês, né? Boa noite, Sofia, tudo bem? Então, nós temos aqui escravidão moderna, galera, página 112 da apostila de vocês. Inclusive, na apostila de vocês, depois eu vou até, se der tempo, dar uma lidinha, porque tem uns artigos constitucionais muito bons lá para a gente falar sobre essa questão da escravidão moderna. Então, vamos lá, galera. Vamos conceituar. Eu acho que escravidão colonial, né, ou escravidão antiga, todo mundo já sabe o que é, a gente já está a maioria aqui, último ano do ensino médio, né, aulas de história e ensino fundamental e etc. Mas escravidão moderna, galera, ela muda um pouco, né, as concepções aí do que a gente tinha como escravidão colonial. Então, vamos lá. Conceito, o que é? Você pode chamar de trabalho escravo moderno, trabalho análogo ao de escravo ou trabalho escravo contemporâneo, mas todos se referem à mesma coisa. O trabalhador está em situação de como é que o nome? Está errado aí. Cerceamento pode até ser, mas ele está encarcerado, né, de liberdade, ele não está liberto, ou está em condições degradantes de trabalho, ou está em jornada exaustiva, ou está em situação de servidão por dívida, ou tudo isso junto. É isso que diz o artigo 149 do Código Penal. Galera, então, esse conceito, né, eu acho interessantíssimo se vocês colocassem como definição ou citar o artigo 149 do Código Penal aí. Por quê? Porque quando a gente fala de escravidão, a gente tem uma ideia bastante colonial, né, sobre o que acontece. A gente pensa logo, né, nessas questões de pessoas vindas de outros continentes, né, ou pessoas que eram nativos aqui do Brasil, que foram, né, levados a esse regime.
Mas não, tá? Hoje é um pouco diferente. Ainda tem coisas que não mudou, como, por exemplo, essa questão da cor da pele, mas isso é um resgate histórico, infelizmente, que ainda permeia no Brasil, né? Depois a gente vai analisar o perfil das pessoas em situação de escravidão. Mas ela muda um pouco, né? Tem várias faces aí. Depois eu vou mostrar a reportagem para vocês e tal, que é uma coisa, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina e acontece em todos os lugares, né? Bom, então vocês podem começar o texto de vocês aí, citando esse artigo 149 do Código Penal, conceituando o que é trabalho escravo moderno, trabalho análogo ao de escravo ou trabalho escravo contemporâneo. Galera, quando você for se referir à pessoa que é vítima do trabalho escravo, não se refira a ela como escravo, tá? Porque ninguém é escravo, ninguém nasce escravo, né? Isso é um termo pejorativo. É bacana a gente usar pessoas em situação de escravidão, tudo bem? Pessoas que exercem trabalho escravo. Elas não são escravas, elas são pessoas, elas são vítimas, tá? Então, você dá esse adjetivo, né? Por exemplo, muita gente usa em redação também, né? Os escravos indígenas, os escravos africanos, né? Parece que não é uma pessoa, parece que é um escravo, sabe? Você tira toda essa humanização da pessoa em si. Então, essa nomenclatura não é muito legal. Quando você se refere à pessoa, repetindo, não use a palavra escravo, tá? Pessoa em situação de escravidão, pessoa escravizada, tá? Pessoas em situação de servidão, de escravidão, mas nunca escravo, beleza? É um termo que já ficou pejorativo e a gente deu uma mudada aí nos nossos conceitos, tá? Então, cuidado com os termos que vocês utilizam aí na redação de vocês. Tranquilo? Se alguém tiver outro sinônimo aí para falar também, que eu me lembro são só esses. Beleza, galera? Então, você pode falar essas vítimas, né? Essas pessoas em situação de escravidão, esses indivíduos, enfim, né? Bom, pode passar? Ou tem alguém copiando, quer que espera? Ou tá tudo bem? Bom, vamos lá, galera. O que define o trabalhador posto em situação de escravo? Então, a gente tem aqui trabalho forçado. Quando há cerceamento do direito de se desligar do patrão, ou seja, o patrão não se deixa desligar dele. Inclusive, teve um caso, né, que eu vou mostrar para vocês, de pouquíssimo tempo, que uma babá, né, ela foi, não sei se vocês viram essa notícia, que ela foi presa no banheiro da casa da mulher para quem ela trabalhava, e a mulher não dava o direito dela de sair de lá quando ela ameaçou sair do emprego. Então, foi cárcere privado, e a mulher ainda respondeu também por trabalho escravo. Você viu isso, Ana Gabriela? Horrível. A gente tem aqui, pesadíssimo, servidão por dívida, que é forçar alguém a adquirir uma dívida de forma fraudulenta e prender a pessoa por isso, né? Ou, você só vai sair daqui quando você pagar com trabalhos até que eu perdoe a sua dívida, né? Isso não pode, de jeito nenhum. E, gente, forçar alguém a adquirir uma dívida de forma fraudulenta e prender a pessoa por isso são coisas que, às vezes, a gente nem imagina. Por exemplo, eu já falei com os meninos de Linhares quando eu debati sobre os desafios, né, de se legalizar o trabalho na CLT das empregadas domésticas, né? 112, Esther, 112. Deixa eu anotar aqui. Que, por exemplo, quando você... Nada, amor. Quando você
tem uma pessoa que te ajuda, né? A empregada doméstica ou o empregado doméstico. E você oferece o trabalho para ela por troca de comida e abrigo, isso é trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque você está forçando alguém a adquirir uma dívida, que é a dívida de aluguel, que é a dívida de comida, né, que é a dívida de subsistência, é a dívida, por exemplo, da conta de água e de energia da casa. Então, a pessoa é meio que forçada a ficar na sua casa o tempo inteiro, prestando serviços para você, para ela poder comer, para ela poder tomar banho, para ela poder dormir em um local seguro, né? A gente que tem pessoas que nos ajudam dentro de casa, né, que prestam serviço de limpeza para a gente, por exemplo, se existe um vínculo maior que 3 dias na semana, você é obrigado a assinar a carteira dessa pessoa, tá? É obrigado a assinar a carteira dessa pessoa. E você jamais pode trocar um salário por moradia. Você jamais pode trocar um salário por comida. Você jamais pode trocar o salário por um lar. Você, no dever de empregador de alguém, você tem que dar garantia de sobrevivência ao seu empregado, tá? Então, às vezes acontece de uma maneira muito sutil, né? Às vezes a própria pessoa oferece isso, tipo, eu posso trabalhar na sua casa e em troca eu fico aí, eu durmo aí, você me dá comida. Gente, não pode, tá? Ou você sugerir isso, né? Ou alguém sugerir isso para outra pessoa. Isso é trabalho escravo de servidão por dívida. Então, às vezes, são coisas que a gente nem imagina, ou coisas que acontecem o tempo inteiro que a gente nem imagina que é trabalho escravo. Condições degradantes de trabalho. Se trata de um trabalho que nega a dignidade humana, colocando em risco a saúde, a segurança e a vida da pessoa. Na minha família, né, tem algumas pessoas que nasceram no Japão, né? Eu tenho alguns primos e tios e tio-avós que são japoneses, né? E eles sempre contam que essas questões trabalhistas lá no Japão, elas são extremamente precárias. Tinha uma menina que fez pedagogia comigo também, menina não, uma mulher, Cida, né? Que ela já trabalhou muito tempo no Japão, né? Ela é terceira geração lá. E ela trabalhou por muito tempo lá no Japão. E ela falou que no trabalho ela trabalhava numa esteira de produção, né? Tipo aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Tem. E ela tinha sequer ela não podia sair do seu posto de trabalho para ir ao banheiro ou beber água. Ela não podia, ela tinha horário para isso. Né? E esse horário era muito extenso de um horário para outro. Por quê? Porque se ela saísse para ir no banheiro, se ela saísse para beber água, a produção ia parar, né? Vai ficar faltando uma peça ali no produto final. Enfim, isso é uma condição degradante de trabalho, né? E ela falou que naquela indústria, por exemplo, tinham inúmeras mulheres grávidas. Inúmeras mulheres grávidas. E às vezes as mulheres grávidas que estavam ali urinavam na sua própria roupa, né? Ou às vezes passavam muito mal por sede, e enfim, era uma coisa totalmente horrível, totalmente degradante, né? Enfim, jornada exaustiva significa levar o trabalhador ao completo esgotamento, dada a intensidade do trabalho. Da exploração que também coloca em risco sua saúde e vida. Então, gente, o tempo médio trabalhado por dia pelo brasileiro são 8 horas e uma de almoço, né? Mais ou menos. O professor tem uma certa flexibilidade, a gente não trabalha 8 horas por dia, né? Na empresa. Mas, enfim, quando, né, existe um que extrapola essa jornada, né, se faz 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas de trabalho de modo forçado, né, sem ter uma remuneração extra, por exemplo, é também considerado trabalhador posto em situação de escravo. Beleza? Então, são essas as faces aí que a gente tem que vai definir um trabalhador posto em situação de escravo. Vamos lá.
E aqui a gente tem, galera, as servidões mais comuns. Vamos lá, a indústria de pesca, inclusive tem no texto motivador de vocês, né, um gráfico em pizza, mostrando mais ou menos isso, mas das porcentagens certinhas. Então, ó, servidões mais comuns. A indústria da pesca, onde milhares de pessoas são forçadas a trabalhar em barcos de pesca, podendo permanecer anos sem ver a costa. As vítimas desse trabalho, esse tipo de trabalho, relata que quem é pego tentando escapar pode ser morto ou lançado ao mar. Outro, trabalho vinculados às drogas, que empregam inclusive o trabalho escravo infantil. Galera, então, por exemplo, a gente viu na semana passada o tema sobre aumento da taxa de criminalidade entre jovens brasileiros, certo? Vocês lembram disso? E a gente viu também que 35% das pessoas que se envolvem no tráfico, 35% das pessoas que se envolvem no tráfico, começaram a se envolver entre 10 e 15 anos, né, no tráfico de drogas. E esse trabalho no tráfico de drogas é trabalho escravo infantil, né? Bom, então a gente vê, né, essas pessoas, as crianças em situação de trabalho escravo, é muito mais comum do que a gente imagina. E é por isso que eu falo que é muito diferente, né, essa face da escravidão colonial com a escravidão moderna. Exploração sexual, que faz cerca de 4,5 milhões de vítimas, sendo uma a cada 4 delas menor de idade. Então, galera, essa questão de exploração sexual é tanto numa questão daquela oculta mesmo, sabe, de tráfico de pessoas, né? Isso é visto como escravidão moderna, mas também crianças, por exemplo, que a gente vê nas estradas, eu não, né? Mas existem crianças na estrada, né? Principalmente aí no interior da Bahia ou em alguns estados do Nordeste ou na divisa do Espírito Santo para Minas, que são crianças, assim, claramente com 12, 10 anos, que os pais ficam, né, de longe olhando e a criança oferece trabalhos sexuais aí, principalmente para caminhoneiros nas estradas. É uma coisa extremamente triste, né? Eu já ouvi alguns relatos sobre isso. Inclusive, muitas pessoas, né, já falaram que já presenciaram essas cenas da menina vir oferecer e tal, da criança, né? Vir oferecer, na maioria das vezes, meninas, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. O relatório aponta ainda que muitas crianças ao redor do mundo são obrigadas por criminosos a pedir esmolas nas ruas, né? Então a gente vê isso na região metropolitana bastante. Não sei como é que é aí no interior, galera, mas eu tive a impressão de que na pandemia o número de crianças pedintes e adultos também aumentou de modo assim extremamente considerável. Muito. Aqui na Serra, por exemplo, quando eu e meu namorado a gente vai jantar, né, ou a gente vai sair, principalmente à noite, existem muitas crianças no sinal, né? Normalmente ela está acompanhada dos irmãos, mas assim, é muito mesmo. No trajeto a gente vê 2 ou 3 crianças pedindo esmola ou vendendo bala, vendendo doce, lógico, a mando dos pais, né, supervisionado pelos pais. E isso também, né, são servidões, são trabalhos análogos à escravidão. E trabalho infantil é análogo à escravidão. E grande parte da escravidão moderna acontece em propriedades particulares, como casas e fazendas, longe da visão do público. Inclusive, galera, esse é um dos desafios, né? Quando a gente for expor os desafios do combate ao trabalho escravo moderno no Brasil, né, a gente vai listar qual é o desafio, o que impede do trabalho escravo no Brasil ainda acontecer e não terminar. Né? O que impede do trabalho escravo ser extinguido no Brasil? É porque esses trabalhos normalmente acontecem longe da visão do público, né? Em lugares mais interioranos, em propriedades privadas, onde nem todo mundo tem acesso, não tem como a pessoa se comunicar. Mas eu vi um estudo, né, que mostrou que, em média, a pessoa em situação de escravidão, ela trabalha
antes dela ser resgatada, né? Ela trabalha, em média, uns 4 meses de trabalho forçado até descobrirem, fazer a denúncia e ela ser salva daquilo, né? Então, quando a gente tem pessoas escravizadas, né? Normalmente elas ficam de 3 a 4 meses nesse inferno aí. Então, essas são as servidões mais comuns. Não sei se vocês já viram, galera, essa página no Facebook. Eu não sei se tem essa página no Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu, empregada doméstica. Vocês já conhecem? Ah, tem, ó. Tem 29.700 seguidores. Que é eu, empregada doméstica, aqui no Instagram, ó. Tudo junto, aqui. É uma página do Facebook extremamente triste e interessante. Sim, exatamente, Sarah. Eu até queria comprar o livro. Mas eu fico. Isso me comove muito, eu fico extremamente triste quando eu leio esses relatos assim, né? Eu sigo ela no Facebook há muito tempo, muito tempo, e eu sempre vi os relatos, né? Pois é, eu soube que tinha livro quando eu dei uma aula sobre a situação das empregadas domésticas, né? Para turmas de Linhares. Aí eu vi que tinha um livro com os relatos, né? Aí o livro é da Preta Rara, eu empregada doméstica, e o subtítulo é A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada, né? Falando que o que acontecia, né, no Brasil colônia, de trabalho escravizado, ainda acontece na modernidade, na contemporaneidade, e onde acontece, né, a senzala hoje virou quartinho da empregada. Então vamos lá, aqui eu colhi alguns depoimentos, né, alguns dos meninos de Linhares já viram, de que ela colhe esses depoimentos, né, pessoas mandam para ela no privado, de quando as mães, as tias ou elas mesmas, né, eram empregadas domésticas, ou trabalharam em certo tipo de casa que aconteceu uma situação análoga à escravidão ou que as humilharam bastante, né? Então, aqui, relato Joyce Fernandes, Preta Rara, que é ela. Patroa, você, quando lava a cozinha, sempre deixa um pouco de água empoçada no rejunte do piso, né? Aí a Preta, né? Não percebi, mas agora já troquei de roupa. Por que a senhora não me avisou antes? Aí a patroa, esperei você trocar de roupa para você aprender e não esquecer de secar a cozinha direito. Quem sabe molhando a roupa você aprenda, né? Então, isso pode, né, com certeza esse tipo de comportamento, né, esse tipo de opressão era muito recorrente, então essa situação degradante no trabalho aí da Joyce, né, que é a Preta Rara, o nome Preta Rara aí, vivia. Então aqui a gente tem também, ó, algumas notícias. Mulher foge de trabalho análogo à escravidão, onde comia sobras. Idosa é resgatada em situação análoga à escravidão no Rio. Patrões não pagavam salário por 41 anos de esforço-tarefa. Olha o subtítulo, galera. Agentes afirmam que o auxílio emergencial da vítima foi sacado pela patroa. Operação Nacional resgatou 110 trabalhadores em situações semelhantes. No Rio de Janeiro, galera, na cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma das maiores, segunda maior cidade do país, né? E uma das maiores da América Latina, e a gente vê retratos aí da escravidão moderna. Gente, trabalhou 41 anos sem salário, a mulher já era uma idosa e ainda tinha que servir, né, uma outra pessoa. Inclusive, quando vocês virem o texto motivador de vocês, vocês vão ver que a pena, ela sofre alteração, ela é maior quando é trabalho análogo à escravidão contra gestantes, idoso, pessoas com deficiência física ou mental, contra indígenas, e se for motivado por racismo, né, da cor da pele. Vamos lá, terceiro aí. Babá agredida pela patroa diz que desmaiou porque, além da violência, ficava sem comer. Não tem corpo que aguente. Rayana Ribeiro, de 25 anos, foi aí, ó, saltou do terceiro andar do prédio onde trabalhava.
para fugir das agressões da patroa. Ministério Público do Trabalho apura trabalho análogo à escravidão, né? Então, aí a gente tem notícias... acho que todas são de 2021, galera. Todas são desse ano, de que acontece trabalhos análogos à escravidão até hoje. As faces são diferentes, né? Mas, no fundo, é bem semelhante do que acontecia na questão colonial, né? Então, aí são exemplos. Inclusive, eu sempre digo para vocês o seguinte: se vocês quiserem colocar exemplificações, argumentação por exemplificação, né? Como exemplo da babá agredida pela patroa, né? Como exemplo da idosa que foi resgatada, que não recebia salário há 41 anos, né? Vocês podem colocar, e inclusive serve como vara área do conhecimento, beleza? Serve como vara área do conhecimento, como se você estivesse colocando um dado, como se você estivesse colocando uma citação. Eu gosto muito, inclusive, quando vocês colocam argumentação por exemplificação. Acho muito legal, porque não são todas as pessoas que fazem isso, né? São poucas, inclusive. Vamos lá. Próximo. Outro relato aqui do Eu, Empregada Doméstica. Relato JLF. Eu gostaria de deixar um relato da minha mãe. Após ser demitida de um serviço como faxineira de banco, ela começou a fazer faxinas para ajudar no orçamento de casa. Minha mãe trabalhou para uma senhora que pagava para ela R$ 5 por faxina, por 4 horas de serviço. Um dia, essa mesma senhora pediu para minha mãe ir limpar uma outra casa, que ela iria se mudar. A casa estava virada de cabeça para baixo. Minha mãe precisou de 3 dias, trabalhando o dobro do tempo, para deixar em ordem. E recebeu os mesmos R$ 5 pelo serviço, porque, de acordo com a patroa, foi uma faxina só. Sem comentários. Vamos lá. Aqui, galera, a gente faz um comparativo da escravidão colonial com a escravidão moderna, né? A escravidão contemporânea. A escravidão moderna é diferente da escravidão colonial praticada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. Isso eu tirei de um site que fala sobre o assunto, né? A principal diferença é que, no período da escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse proprietária da outra. Então, era como se fosse legalizado, né? Um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro. Hoje, o Código Penal brasileiro proíbe que uma pessoa seja tratada como mercadoria. Então, a diferença entre a escravidão colonial para a moderna é justamente essa questão jurídica, né? Hoje existe um texto legal condenando trabalhos escravos, né? Faz parte da Constituição Federal e eu acho que faz parte do artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Então, se você também quiser citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo lá que fala sobre isso, não sei se é artigo 5º ou 3º, acho que é 5º, não lembro, que fala que, né, nenhuma pessoa pode estar em situação de escravidão hoje em dia. Outra distinção é que os custos para adquirir um escravo eram mais altos antes, quando ele precisava ser comprado. Hoje, as pessoas em situação de escravidão são geralmente aliciadas e muitas vezes o patrão gasta apenas com transporte até a propriedade. Galera, a gente vai ver aqui que muitas pessoas, né, essa questão de serem aliciadas, mais ou menos o que acontece nas novelas também, tá? Que às vezes, né, a pessoa se encontra desempregada, a pessoa tem baixa escolaridade, a gente vai ver que isso influencia de uma maneira assustadora, né, no perfil das pessoas que estão em situação análogas à escravidão, né? E aí essa pessoa que escraviza a outra faz promessas de melhoria de vida, entendeu? Faz promessas de melhoria de vida, recolhe os documentos, recolhe celular, recolhe tudo e prende a pessoa ali ou induz uma dívida para ela, né? Por exemplo, a gente vai viajar lá para minha fazenda, onde você vai ganhar tal dinheiro. Mas olha só, estou pagando aqui o dinheiro do seu ônibus, tá?
Ó, vamos lá, vamos ficar um dia no hotel. Vamos aqui, vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar café da manhã, eu pago para você, depois do seu salário e tal, a gente acerta. E quando a gente chega, quando ele chega lá, né, a pessoa faz essa chantagem de escravidão por servidão, né, para pagar essa dívida, e a pessoa fica, infelizmente, por um bom tempo lá. Então, essa questão de serem aliciadas, essa questão das pessoas fazerem falsas promessas para as outras, para seduzir, né, essa pessoa e depois colocá-la nessa situação de escravidão. Então, primeiro, é que antes era legalizado e hoje não é mais. Antes o custo era mais alto e hoje em dia não é tão alto assim, né? Porque normalmente não se compra, não se comercializa pessoas hoje em dia, né? Elas são sempre aliciadas. E por último, a mão de obra escrava nos tempos coloniais e imperiais era determinada por características étnicas. Escravos eram negros ou indígenas. Hoje, essa característica tem menor importância. São escravizadas as pessoas em situação de pobreza e miséria. Mas a maioria das pessoas que são escravizadas são pessoas pretas, pardas e indígenas. Tá bom, galera? Depois a gente vai ver aqui também. Então, não mudou, né? Antes era só pela característica étnica. Hoje é tudo em situação de pobreza e miséria, mas a gente sabe que, por uma questão histórica, a maioria das pessoas que estão em situação de pobreza e miséria são essas mesmas pessoas, né? E essa questão de pobreza e miséria, tem uma forte marca da característica étnica da pessoa também. Então, esse último parágrafo aí, ele é meio contestável. Vamos lá. Aqui a gente tem o perfil das vítimas, né? 54% são pessoas pretas, 23% são pessoas brancas, 18% amarelos, né, que são asiáticos, e 5% indígenas. Aí, esses pretos, né, que foram colocados esses 54%, é porque fizeram uma entrevista, né, fizeram pesquisa com a pessoa que né, foi encontrada nessa situação análoga à escravidão. Então, 42% dos resgatados se disseram pardos, mulatos é a mistura de branco europeu com a pessoa negra, africana. Caboclo é a mistura... agora eu esqueci. Cafuso, eu acho que é a mistura de indígena com preto. Agora, caboclo, não sei. E mamelucos são, acho que descendência de egípcios, alguma coisa assim, mas caboclos eu não lembro. Cafuso é negro e indígena. Isso, e caboclo é indígena e branco, isso aí. Então, mulatos é o preto com branco, o caboclo é indígena com branco, cafuso, o preto com indígena. E mamelucos é da região lá do Egito, né? Lá da África. 23% se autodeclararam brancos, 18% amarelo, de origem japonesa, chinesa, coreana, vietnamita e etc. E 12% se autodeclararam pretos, né? Fonte, Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Então, esse é o perfil. Grau de escolaridade, galera, 94,08% não completaram o ensino básico. Então, 94,8% não tem o ensino médio completo, galera, né? Porque a pessoa, né, que às aceita trabalhos, né, ou aceita sim, né, é iludida, né, por falsas promessas, normalmente são pessoas em que o mercado de trabalho é muito reduzido para ela, né? Então, são pessoas que realmente têm uma baixa escolaridade. Acho que daí 53%, se eu não me engano, não completaram o ensino fundamental. E 31%
31% são, acho que é 31, são analfabetas. Minto. 40,1% são pessoas analfabetas, né? Então, galera, quando você não sabe ler, né, decodificar, e aí são analfabetos totais, né, que não sabem ler nada, né, nenhum B com A. É o que eu digo para vocês, o mercado de trabalho se fecha muito, é muito difícil conseguir um emprego. E esses criminosos que escravizam as pessoas, né, eles se aproveitam disso, né, para aliciar essas pessoas, dando a sensação e dando a promessa de que elas terão um futuro melhor, ganharão um salário digno, né, mesmo sem o grau de escolaridade e tal, e elas acabam aí entrando nessa situação de análoga à escravidão. Então, 40,1% dessas pessoas são analfabetas. 95,5%, aqui é 95%, porque eu não coloquei, né? Mas é 95,5% são homens, tá, galera? São homens. E esses 4,95%, não, 4,5%, 4,5% são mulheres, maioria gênero masculino. Estado de origem, eu coloquei também, né? Primeiro lugar, Maranhão. Segundo, Pará. Terceiro, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Pará e Piauí. Isso aí, galera, 16,01%, é que quando eles resgatam a pessoa, né, onde qual é o estado de origem dela. Então, normalmente, a maioria, né, são estados do Nordeste e do Norte do país, né, que são, infelizmente, aí as regiões do Brasil com menor recurso financeiro. A gente tem do centro, né, que é o Mato Grosso, temos o Paraná, que é do sul, e um do sudeste, que é Minas Gerais, aí na quinta posição. Mas Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Piauí, tudo aí do Nordeste do país. Idade. Até 17 anos, 2,5%. De 18 a 24 anos, 29%. De 25 a 34, 33%. De 35 a 44 anos, 19,73%. De 45 a 54, 11,43%. 55 ou mais, 3,94%. E ignorado, 0,1%. Ignorado é porque não sabia quantos anos tinha ou não quis responder a pesquisa, né? Então, galera, isso aqui é definido porque entre 18 e 34 anos é o auge da força física de um homem, né? E como normalmente eles estão nessa questão da pesca, né, da agricultura, em canaviais, em trabalho pesado, trabalhos braçais, eles normalmente escravizam mais esses homens que têm uma força física maior, e entre 18 e 34 anos, porque eles estão no auge aí da boa forma, né? Foi a explicação dada aí pelo observatório. Vamos lá, galera. Quais são os desafios? Então, a aula hoje vai acabar cedo? Vamos lá. Não gosto de cantar a vitória, não. Porque eu sempre me ferro depois. Mas, enfim, vamos lá. Então, quais são os desafios, galera? O que vocês vão colocar no desenvolvimento de vocês? Lógico, se vocês tiverem mais algum desafio, vocês podem colocar, tá? Como desafio, por exemplo, do porquê que o trabalho análogo à escravidão não acaba no Brasil, você pode aí colocar também que faz parte de um processo histórico que não foi superado ainda, né? Dessa questão, tendo em vista que, de acordo com o observatório lá, que você pode citar a fonte, 54% das pessoas que estão em situações de escravidão são pessoas pretas, né? Então, o primeiro desafio que você pode colocar é esse processo histórico, mas eu coloquei mais 3 aí para vocês também. O primeiro desafio é a questão da baixa escolaridade, né? A baixa escolaridade ainda é muito presente no Brasil. A falha educacional é muito presente no Brasil.
se existe uma falha educacional no Brasil, né, as pessoas vão evadir a escola ou as pessoas não terão oportunidade no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho formal vai ser reduzido e a probabilidade delas serem seduzidas, né, ou aceitarem trabalhos degradantes é muito maior. Então, o primeiro desafio, que não é novidade para ninguém, acho que faz parte de 90% dos temas aí que a gente escreve, é que um desafio aí para terminar, para acabar com o trabalho escravo no Brasil, é a baixa escolaridade do país, né? Seria bom se a escolaridade no Brasil fosse algo de qualidade, né? Essa questão da escolaridade, escola pública de qualidade, acessível a todos, que não tivesse tanta desigualdade educacional entre escola pública e privada, que as pessoas de escola pública, por exemplo, municipais, né, pudessem concorrer no mercado de trabalho, juntamente com pessoas que estudaram em escolas particulares, que vão para a universidade pública, né, de maneira igual, mas não, o mercado de trabalho, infelizmente, se fecha para essas pessoas e a probabilidade de elas entrarem em situações de trabalho análogas à escravidão é muito alta. Um outro desafio existente, galera, a gente tem a baixa fiscalização existente, a baixa fiscalização, porque os casos são em lugares distantes, né? Então, um outro desafio, né, para essa questão de que não acaba a escravidão moderna, é que existe uma baixa fiscalização. Mas essa baixa fiscalização, né, não é por questão de não querer ou negligenciar essa situação, mas que a polícia, né, a Polícia Federal que trata dessas questões, ela não consegue identificar com facilidade essas pessoas em situação de trabalho escravo, porque os lugares em que acontecem, né, esses crimes são lugares extremamente afastados aí dos grandes centros, ou são propriedades grandes e privadas, né? A lei no Brasil de que você não pode invadir a propriedade privada de alguém, a não ser que você tenha um mandato ou uma denúncia, né, formal contra aquele lugar. Então fica muito complicado, né, entrar nesses lugares e ver se as pessoas estão em situação análoga à escravidão. Porque são distantes, estão escondidos, e também porque tem todo um processo burocrático atrás disso, né? Não é simplesmente desconfiar e entrar na propriedade da pessoa, né? Tem que ter um mandado de busca e apreensão, uma denúncia formal sobre isso, enfim. Infelizmente, o buraco é mais embaixo. E um outro desafio é essa questão da vulnerabilidade das vítimas desse crime, galera. Por quê? Porque essas vítimas normalmente são minorias que são silenciadas, né? Então, a gente, por exemplo, nos centros urbanos, nas regiões metropolitanas, nós temos mulheres pretas de baixa renda, né? A maioria dos homens em trabalho análogo à escravidão são pretos, né? Mas são pessoas também de baixa renda, ou seja, são minorias sociais, né? E essas minorias sociais, na maioria das vezes, são silenciadas, né? Ou as pessoas acabam por admitir certo tipo de tratamento a essas pessoas, né? Por exemplo, é muito comum, né? Eu já vi muitas vezes, quando eu não sabia que isso era um crime, né? Muitas vezes eu vi pessoas falando, tipo assim, nossa, fulana morava numa casa ruim, aí a patroa dela deixou ela trabalhar na casa dela em troca de moradia e comida. Nossa, fulana foi uma santa por levar a mulher para dentro de casa, né? Como se fosse uma boa ação, né? Então, se a mulher trabalha para você, você deveria pagar um salário todos os dias, né? De domingo a domingo, você deveria pagar um salário digno para ela, pelo menos um salário mínimo, com todas as garantias, né? Para que ela pudesse viver dignamente, certo? Então, galera, como são minorias, né, essas questões de pessoas de baixa renda, enfim, as pessoas acabam por silenciá-las, né, ou acham que é assim mesmo, infelizmente, né? Então, essa vulnerabilidade dessas vítimas também acaba sendo um desafio para o trabalho escravo acabar.
Imigrantes e refugiados também, Manu, podem ser muito vulneráveis. Sim, Gabriela, também, também. Eu até estranhei, inclusive, Ana Gabriela, que no estudo eles não falaram quantos por cento são imigrantes, né? Ou refugiados. Depois você pode até pesquisar sobre isso, inclusive. Você pode até pesquisar sobre isso. Bom, mas entre esses pretos, brancos e asiáticos, né? Com certeza tem imigrantes e refugiados aí no meio. Vamos lá. E quais as consequências, né? Para a gente terminar. O último parágrafo. Primeira consequência, desrespeito aos direitos humanos, o que causa uma desordem social, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento assinado por 193 países, galera, e a partir do momento em que há trabalho escravo dentro de um país que assinou esse documento da ONU, que inclusive o Brasil está dentro, né? Há essa desordem social e descumprimento há um texto legal que o Brasil se comprometeu a seguir, né? Então, isso pode ser uma consequência aí de haver trabalho escravo no Brasil. Uma questão mais desumana, sim, mas por uma questão mais técnica, existe um prejuízo financeiro aos cofres públicos, né, com relação a isso, porque essas pessoas em idade de trabalho, né, não contribuem, por exemplo, com o pagamento de seus impostos, se elas estivessem em um emprego formal, né, se elas tivessem carteira assinada, contribuindo, por exemplo, para o INSS e outros impostos aí, então a gente tem um prejuízo financeiro também para os cofres públicos, né? O certo seria que todo mundo trabalhasse de acordo com a CLT, de carteirinha assinada, receber seu ticket de alimentação, seu plano de saúde, suas férias remuneradas e 13º, né, e contribuindo aí para a aposentadoria das pessoas, enfim, essa questão previdenciária. Então, se não há essa fiscalização, se não há esse combate incisivo em questão, né, da escravidão moderna, isso traz um prejuízo para os cofres públicos, tendo em vista que a arrecadação ela entra em déficit, né? E, por fim, morte, danos físicos e psicológicos às vítimas, né? Eu acho que essa com certeza é a mais importante, né? Depois você escolhe aí essa questão do desrespeito aos direitos humanos e prejuízo financeiro aos cofres públicos, né? Eu acho que é legal balancear essa questão, não me entendam mal, né? De consequência emocional e consequência racional, entendeu? Uma consequência social e uma consequência econômica, né? Mas tem o desrespeito de direitos humanos é uma consequência jurídica também, né? Então, eu dei essas 3 faces aí para vocês, que vocês podem escolher. Acho que, de certa forma, vocês podem juntar as consequências dos desrespeito aos direitos humanos com morte, danos físicos e psicológicos a vítimas, em uma consequência só, e colocar prejuízo financeiro aos cofres públicos aí em uma consequência sozinha. Acho que dá para usar os 3, né? Causa que não dá para usar 2, porque senão fica muito grande na hora que você for explicar, né? No caso, os desafios. Mas é isso. Façam esse tema. Direito trabalhista não caiu no Enem, se eu não me engano. Não, nunca caiu essa questão de mercado de trabalho. Pode falar. Você quer falar, Alana? Ou você só clicou na mãozinha para ver de qual é mesmo? Tá bom. Clicou de curioso, né? É isso. E, enfim, façam esse tema, não caiu o tema trabalhista no Enem ainda, nem questão de segurança pública. Então, o tema desse mês, né, o eixo desse mês, eu acho que ele é muito importante, tá? Porque não caiu ainda. A gente estava esperando cair sobre saúde, né? E caiu ano passado, barra esse ano, que foi o Enem de janeiro, né? Então, saúde a gente vai ficar um tempinho sem ver, eu acho. Mas economia, trabalho, emprego ainda não caiu, galera. Então, segurança pública também não. Então, dá moral aí para esse tema.
E eu acho a cara do Enem cobrar temas sobre escravidão moderna. Acho a cara do Enem, né? É a minha pós para esse ano. Pronto, acabou. É isso. Tem minha pós para esse ano. Minha pós para esse ano é escravidão moderna. Tirei do sovaco, assim, mas vamos lá. Todo professor tem um palpite. Acabei escolhendo meu palpite, é isso. Galera, então é isso. Juro, Esther, ó. Anota o que eu tô te dizendo. Se cair, vou dar um tapa na cara de todo mundo aqui, tá bom? Vou cobrar. Bom, é isso, galera. Sem ser domingo que vem, o outro tem simulado. Então se preparem, tá? Para o simulado. Sem ser esse domingo. O outro, dia 26. Não fala que eu não avisei em cima da hora, tá? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso aí para vocês. E eu vejo vocês